Eu quero convidar todos a abrirem em João capítulo 7, por favor. João capítulo 7. Nós vamos continuar com a nossa série de exposições no Evangelho segundo João. João capítulo 7, hoje nós iremos estudar os versos 14 a 36. João capítulo 7, versos 14 até o verso 36. Como é uma passagem mais longa, nós vamos ler a passagem à medida que a gente for expondo ela, tá bom? À medida que a gente for lendo, nós vamos explicando verso a verso, de trecho em trecho. Então, João capítulo 7, a partir do verso 14, eu quero orar com vocês, você já deixa a Bíblia aberta, e nós vamos pedir a direção do Senhor. Pai Santo e Deus, muito obrigado por mais uma noite onde podemos nos reunir como igreja para estudar a Tua Palavra em adoração ao Senhor. Receba, Pai, por favor, o nosso culto e fale, por favor, aos nossos corações. Nós carecemos da instrução do Senhor. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Se você tem acompanhado a série, na semana passada nós estudamos os versos 1 a 14 do capítulo 7. E nessa passagem nós podemos ver que o Senhor Jesus, ele tem uma conversa inicial com os seus irmãos, os filhos de Maria e José. Essa conversa não é uma conversa muito interessante, porque os irmãos de Jesus querem incentivar que ele fizesse uma viagem para Jerusalém, onde iria começar a festa dos tabernáculos, para nessa ocasião, como afluía muita gente, muitas pessoas de várias cidades, era a festa mais popular, ele pudesse então se mostrar para aquelas pessoas e apresentar tudo aquilo que ele já vinha apresentando em outras cidades, inclusive na Judéia. Eles queriam que ele fizesse isso publicamente. Não era isso que ele queria, que todos conhecessem, então lá seria o melhor lugar para isso. Ao que Jesus responde para eles que a agenda do Pai é diferente da agenda do mundo. A forma como Deus trabalha é diferente da forma como o mundo trabalha. Eles acreditavam que essa era a forma de Jesus se mostrar para o mundo, ao que Jesus mesmo demonstra para eles que para o Pai essa não era uma opção viável, mas que a forma como ele deveria se mostrar fazia parte de uma agenda. E ir para Jerusalém naquele momento, ir para a Judéia e se mostrar, segundo ele, poderia ser muito perigoso e acabar atrapalhando os planos iniciais e antecipar uma execução desnecessariamente. E aí nós temos o texto seguindo a partir do verso 10. Nós temos o relato de que os irmãos de Jesus foram para a festa dos tabernáculos e Jesus foi também. Não foi publicamente, mas ele foi em segredo, como diz o verso número 10. E estando lá, os judeus começaram a procurar Jesus. Logo no início do capítulo 7 diz que eles queriam pegar Jesus para matá-lo. E eles estão procurando várias pessoas das multidões que estavam ali na Judéia, começam a murmurar, como diz o verso 12 do capítulo 7, e aí nós temos perspectivas diferentes sobre Jesus. Uns dizem que Jesus é um bom homem, outros dizem, como está aí no final do verso 12, que não, ele não era, ele enganava o povo, ele era um enganador. Mas tudo isso acontecia nos bastidores. Versículo 13 diz que eles tinham medo dos judeus, os líderes religiosos da Judéia, e por isso que eles falavam assim, nos cantos de parede, para que ninguém pudesse ouvir. E agora nós chegamos no verso 14, e é necessário dizer que o capítulo 7 do Evangelho de João, ele é organizado a partir da cronologia da festa dos tabernáculos. E acaba que essa festa serve de uma moldura literária para a narrativa. Por exemplo, no capítulo 7, versos 1 a 13, nós percebemos que a festa está no seu início.
E nesse início, como nós já ponderamos aqui, Jesus ele não se manifesta publicamente, surgem murmurações entre o povo a respeito da sua identidade. Basicamente é sobre isso que fala no início da festa. Agora, nos versos 14 a 36, nós vamos perceber, logo no verso 14, que a festa estava na metade. Então, aqui nós temos um recurso literário para que a gente possa focar um pouco mais e perceber que aqui nós temos um novo momento da narrativa, certo? Então, o meio da festa está acontecendo. Eram 7 dias de festas, oficialmente, então nós estamos aqui no 3º ou 4º dia. Nesse momento aqui, nós temos muita coisa que precisamos ponderar, certo? Jesus, ele sobe ao templo, inicia um intenso diálogo com diferentes grupos, e esses grupos podem ser divididos aqui em alguns blocos, que nós vamos falar um pouco mais daqui a pouco. Mas o terceiro momento, que nós veremos na próxima semana, vai dos versos 37 a 53, e perceba a marca textual no verso 37. O texto diz: no último dia, o grande dia da festa. Então aqui nós começamos um novo bloco, um novo momento da argumentação do apóstolo João. Aqui pode ser o 7º dia da festa, ou então pode ser o 8º dia, que era uma reunião solene que eles faziam. Mas quando nós estivermos expondo na próxima semana, vamos explicar melhor se seria o 7º ou 8º e o porquê disso. Mas o que nos interessa nesse momento é observar os versos 14 a 36. E nós percebemos nessa passagem que cada bloco é marcado por debates específicos. Nós temos dos versos 14 a 24 debates com os judeus e a multidão, você vê isso no verso 15 e no verso 20. Nós temos dos versos 25 a 31 discussão com alguns de Jerusalém, verso 25, e com muitos da multidão, como está aí no verso 31. E nós temos um terceiro bloco, dos versos 32 a 36, na discussão com os fariseus e com os judeus, como diz o verso 32 e o verso 35. Tudo isso para nós percebermos como João ele é detalhista, como ele intentou organizar o seu escrito a fim de que nós pudéssemos entender melhor. Mas ainda que a passagem esteja dividida nesses 3 blocos, nós podemos identificar 4 temas principais em discussão aqui. O primeiro tema é sobre a natureza divina dos ensinamentos de Jesus. Um segundo tema sobre a postura contraditória dos líderes religiosos com relação ao sábado. Um terceiro tema é a credibilidade do status messiânico que é atribuído a Jesus. E um quarto tema é o destino imediato de Jesus após sua morte e ressurreição. Então é pensando nesses 4 temas que nós vamos organizar o nosso estudo e vamos procurar entender o que ele tem a nos ensinar. Agora é fato dizer que os debates no Evangelho de João ensinam muito. Os debates eles não são aleatórios, não são por acaso, mas Jesus estabelece esses debates e percebemos que ele tem uma intenção pedagógica. E ele tem uma intenção pedagógica, em primeiro lugar, para falar acerca da natureza do seu ensino. Versos 14 a 19, a palavra do Senhor diz assim: quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como é que ele pode ser letrado, se não chegou a estudar? Perceba que o texto começa no verso 14, localizando Jesus dentro do templo, agora ensinando e publicamente. E a pergunta é, por que Jesus decidiu sair do anonimato para agora expor a sua doutrina publicamente? Nós temos muitos motivos. O principal deles é que isso faz parte da agenda do Pai. Deus queria que assim fosse. Ele não estava regimentado pela agenda do mundo. Mas lembre que em um outro momento dos evangelhos, quando Jesus ele entra com uma multidão em Jerusalém, em uma festa específica, o que é que acontece? As pessoas pegam ramos e recebem ele como se fosse um rei.
Isso acabou ocasionando num grande tumulto em Jerusalém, o que levou à sua morte. Então isso poderia acontecer também. Já existiam várias crenças ali, disseminadas dentro de Jerusalém sobre Jesus ser ou não o Messias. Então uma chegada para uma festa tão popular como essa poderia aqui ter novamente algum tipo de entrada triunfal, o que não seria interessante, até porque Jesus não poderia morrer nesse momento. Pelo menos está bem estabelecido dentro da agenda de Deus. E aí nós temos os judeus, aqui provavelmente os líderes religiosos. É difícil cravar nesse momento porque a gente tem uma variação muito grande de públicos, mas vamos tentar aí, junto com João, sobre aquilo que nós já temos estudado. Então, aqui seriam os líderes religiosos que começam a ouvir o que Jesus está ensinando, começam a perceber os seus ensinos que são profundos, começam a ver a forma como ele expõe a palavra de Deus com muita autoridade, e a pergunta e questionamento deles é: como é que ele pode ser letrado se nunca chegou a estudar? Agora, perceba bem, aqui ele não está falando que Jesus era analfabeto. Era muito comum entre os judeus serem alfabetizados, muito comum, era raro até não ser. O que a frase no texto que originalmente foi escrito nos traz a ideia é de que Jesus não teve estudo formal em uma das grandes escolas rabínicas ou então com algum rabi especializado, como Gamaliel, como Hilel, Shammai. Ele não teve aula com nenhum desses. Os rabis mais famosos, eles passavam por essas escolas, era como se fosse uma faculdade, e recebia o credenciamento de alguém letrado, alguém que entende gramática, alguém que estudou letras. E eles estão dizendo exatamente isso. Como é que um homem desse, que não passou por essas escolas, não teve grandes rabis ensinando a ele, pode ter tanto domínio das Escrituras? Como é que ele consegue pregar dessa forma? E aí, a partir do verso 16, o Senhor Jesus traz uma resposta. E a resposta de Jesus é uma resposta que direciona o seu ensino para uma origem divina. O texto diz assim: o meu ensino não é meu, verso 16 aqui, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por mim mesmo, ou quem fala por si mesmo, está buscando a sua própria glória. Mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há falsidade. Então observe aqui que na argumentação do Senhor Jesus, até esse ponto, em primeiro lugar, no verso 16, ele diz que o seu ensino não é dele, mas é de Deus, daquele que o enviou. E é curioso ele dizer isso, irmãos, porque quando esses rabis, quando esses professores iam ensinar, eles costumavam a dizer algumas frases da lei, dizia alguma argumentação e sempre trazia um grande rabi, um grande rabino ou estudioso, como uma evidência das verdades que eles estavam ensinando. É como na academia, né? Como na universidade, quando você está fazendo o trabalho, que você precisa citar alguns autores para evidenciar algum ponto. Até você chegar no doutorado, além disso, não há autonomia acadêmica, então tem que ficar citando o tempo todo as pessoas. Então acontecia isso aqui. Então eles ficavam citando o tempo todo. Mas com Jesus a gente não percebe isso. Ele não fica citando, olha, esse ensino é baseado no rabi tal, esse ensino é baseado no professor. Não, ele não faz isso. E é por isso que ele diz, olha, o meu ensino não é meu, mas é daquele que me enviou. É de Deus, a origem é divina, é Deus quem o orienta, quem o instiga, quem faz com que ele chegue às conclusões que ele chega e ensine da forma como ele ensina. Então é um ensino autoritativo. Em segundo lugar, no verso 17, nós percebemos que para chegar a conclusões teológicas corretas é necessário ter uma motivação correta.
E a motivação aqui é a vontade de Deus. Então, basicamente, Jesus está dizendo, olha, para que se possa conhecer melhor acerca da doutrina, é necessário querer fazer a vontade de Deus. Em outras palavras, ele basicamente está dizendo que aquelas pessoas que estavam ali, que eram opositores ao seu ministério, eles não conheciam como deveria as Escrituras porque tinham uma motivação errada. E isso vai ficar ainda mais escancarado no verso 24, quando ele diz, olha, vocês julgam segundo a aparência e não pela reta justiça. Eles estavam viciados em sua observação. A doutrina e teologia deles estava maculada por motivações erradas. Se você quer ou não conhecer as Escrituras, vai depender da motivação por trás. É por isso que existem muitos teólogos orgulhosos, liberais, pessoas terríveis no evangelicalismo brasileiro, na teologia como um todo, porque às vezes até conhece muito dos aspectos de letras, de história, e um conhecimento de fato das Escrituras, mas não há profundidade espiritual, porque a motivação por trás é errada. E é por isso que é necessário ter uma motivação correta aqui também. Em terceiro lugar, no verso 18, o Senhor Jesus fala que o seu ensino também é um ensino humilde. Ele diz, quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória. Mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há falsidade. Então, quantas vezes Jesus não condenou, aqueles atos orgulhosos dos mestres da lei, de ficarem orando nas praças, de ficarem se mostrando lá com o seu conhecimento? Ele está dizendo, vocês fazem isso por orgulho mesmo. Vocês fazem isso porque vocês querem aparecer, porque quem quer dar glória a Deus não precisa trazer a glória para si mesmo. Não precisa ficar tendo essa atitude um tanto antagônica ao que é o espírito do ensino do Evangelho. E depois de demonstrar um pouco mais sobre o seu ensino, que é autoritativo, exige uma motivação correta e que é humilde, ele agora começa a tocar na ferida deles. Ele diz assim, verso 19, não é fato que Moisés deu a lei para vocês? Moisés entregou a lei para vocês. Contudo, nenhum de vocês a cumpre. Por que estão querendo me matar? O Senhor Jesus, ele começa falando sobre o seu ensino aqui, mas ele precisa tratar sobre uma questão que está inacabada, que começou lá no capítulo 5, quando ele curou aquele homem lá no tanque de Betesda, era num sábado, e eles queriam matar Jesus por causa daquilo. Aí Jesus está de volta agora na Judéia, e ele vai continuar a conversa não terminou ali não. E agora ele traz à tona aquela conversa, e quando ele fala aqui no verso 19, vocês não cumprem a lei de Moisés, nós precisamos lembrar de Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, sendo que um deles é não matarás. E Jesus está dizendo, olha, Moisés deu a lei para vocês, vocês conhecem, e lá diz, não assassinem, mas vocês querem me assassinar, vocês não querem cumprir a lei. E agora, a partir do verso 20, é quando nós entramos no segundo ponto aqui, numa virada temática, nesse trecho do capítulo 7, falando sobre as contradições dos líderes religiosos, especialmente sobre o sábado. Porque a partir do verso 20, nós temos a menção da multidão. Aqui já não é mais apenas os judeus, não é apenas mais os líderes religiosos, agora é a multidão mesmo, certo? Aquela multidão que estava lá para a festa. Aí eles escutam Jesus dizendo aquilo, aí eles dizem, verso 20, você tem demônio, quem é que está querendo matá-lo? E essa expressão aqui, dizer que ele tem demônio, seria, aqui de forma bem respeitosa, nessa época aqui não tinha o politicamente correto, eles estavam dizendo assim, você está doido, é? Você está doido, rapaz. Quem está querendo te matar aqui? Então eles não tinham ainda acesso às informações dos líderes religiosos que queriam matar Jesus. Então para eles era um negócio estranho, o cara estava falando lá sobre Deus, ensinando, dizendo que era o Messias, fazendo sinais.
Aí Jesus diz, vocês estão querendo me matar. Ele, oxe, mas você está ficando doido, é? Quem está querendo matar aqui, rapaz? Você. E a partir do verso 21, Jesus aproveita que não só no meio da multidão havia essa compreensão, mas no meio deles haviam os judeus, os líderes religiosos, que estavam observando tudo. Eles entendiam o que era que estava acontecendo ali. Aí Jesus aproveita, pega esse gancho e começa a sua defesa no verso 21. Ele diz assim, um só feito realizei. Capítulo 5 de João, a cura do homem lá no tanque de Betesda. E todos vocês ficam admirados. Então, por que ele está falando que só fez uma vez e eles se admiram? Verso 22. Ele diz, olha, Moisés deu a vocês a circuncisão. Se bem que ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas, porque a circuncisão começa em Abraão, certo? E vocês fazem a circuncisão de um menino até mesmo no sábado. Então ele está dizendo, olha, eu só fiz uma cura no sábado e vocês querem me matar. Mas vocês o tempo todo ficam realizando a circuncisão, que era o cortezinho lá no prepúcio masculino no 8º dia de vida, como uma marca de inserção no povo de Deus, mesmo no sábado. Está dizendo, olha, vocês fazem isso direto. Eu fiz uma vez, aí vocês estão querendo me matar. Ele continua, agora no verso 23. E agora o Senhor Jesus, ele vai trazer uma argumentação muito complexa, muito profunda, que vai desembocar nos versos 25 em diante, deles questionarem se de fato ele é o Cristo, viu? Porque no verso 23 ele diz assim, e se um menino pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja desrespeitada, por que vocês ficam indignados contra mim pelo fato de eu ter curado por completo um homem num sábado? Agora preste bem atenção aqui. Na época em que esse evangelho foi escrito, na época que Jesus viveu na terra, os judeus acreditavam que no dia de sábado não podia fazer nenhum serviço, nenhum trabalho. O serviço que ainda era permitido era serviço pela vida que fosse urgente ou emergencial. Alguém está morrendo lá e precisava levar numa maca para alguém, aí podia. Isso aí não tinha problema, porque estava salvando uma vida. Certo? Entenda que a circuncisão nessa época, por fazer esse corte no órgão sexual masculino, era um rito de aperfeiçoamento. Então não era o único rito que existia entre os judeus, ele era um dos ritos, mas era um rito que aperfeiçoava. Aperfeiçoava no sentido espiritual, porque a pessoa estava sendo inserida no povo de Deus. Agora, trazendo o aspecto da saúde, aqui temos pessoas ligadas à saúde e sabem que a circuncisão, né, ali o corte no prepúcio, também é um ato de saúde, certo? Para os homens. É um ato de saúde. Então, na perspectiva deles, era um duplo aperfeiçoamento. Então, você aperfeiçoava colocando essa pessoa dentro do povo de Deus e você aperfeiçoava, entre aspas, trazendo mais saúde para ele. Sabe o que era que eles diziam? Olha, a gente realiza a circuncisão no sábado porque nós estamos aperfeiçoando a pessoa no sentido espiritual e no sentido da saúde também. Não é emergencial, não é quando tem uma urgência que pode realizar no sábado, então eles faziam ali as emendas, né, teológicas, organizava para que pudesse no dia de sábado não fazer nada, mas podia circuncidar as pessoas. É por isso que Jesus, ele diz no finalzinho do verso 23, por que vocês estão indignados contra mim de ter curado um homem completo? Entende agora aqui? Então, se a circuncisão era só um aperfeiçoamento ali tão específico no corpo do homem, Jesus curou que foi o homem inteiro. E por que vocês estão assim tão irados comigo com relação a isso? Eu curei o homem completo. E além do mais, aqui nós temos uma questão teológica muito profunda, porque a circuncisão e o sábado estão muito relacionados com o plano redentor de Deus.
Se a circuncisão era um aperfeiçoamento da pessoa, era um tipo de salvação, estava sendo inserido no povo. A partir dali, se ele obedecesse a Deus, fosse um homem fiel, uma mulher fiel, então eles poderiam, inclusive, ter esperança de salvação no Messias, em Deus e assim por diante. E o sábado era uma promessa de descanso para o povo. Eles iam descansar com Yahweh, Deus. Então, tudo aqui faz parte da redenção do ser humano. O que Jesus está fazendo aqui, unindo a circuncisão com o sábado, é dizendo que agora nele é que se encontra o aperfeiçoamento e o descanso tão esperado do sábado. Confirmando exatamente o que Paulo e outros autores falam no Novo Testamento, de que o sábado se cumpre em Jesus. É em Jesus. E ao usar todo esse argumento aqui, não teve outra solução para aquelas pessoas, a partir do verso 25, senão considerar a possibilidade do status messiânico de Jesus. E aqui nós entramos no terceiro tópico importante do Evangelho. Isso aqui é muito expressivo, irmãos, porque é a primeira vez no Evangelho de João que nós não temos apenas os galileus, mas nós temos alguns de Jerusalém que diziam: não é este o homem que estão querendo matar? Eis que ele fala abertamente e ninguém lhe diz nada, porque eles estavam murmurando lá no verso 13, com medo, né? Porque qualquer coisa que dissessem poderia desembocar muita coisa ruim. Mas agora Jesus está lá falando no templo, falando para todo mundo lá. Eles dizem: oxe, não era ele, pessoal, não era ele que queriam matar, né? Então por que ninguém faz nada? Ele está falando abertamente aí. Olha o questionamento deles, viu? Será que as autoridades reconhecem de fato que este é o Cristo? O que parece aqui é que os líderes religiosos, vez por outra, eles ficavam tão admirados com o que Jesus fazia que eles ficavam inertes. Sabe aquela situação que você está ali e presencia algo e parece que tudo foge assim da sua memória, da sua visão, você só foca naquilo, aí daqui a pouco você acorda aí. O que parece é isso, porque Jesus estava falando e os líderes estavam lá sem fazer nada. Jesus falando da sua teologia profunda, falando sobre o sábado, sobre circuncisão, proclamando aqui de forma totalmente autoritativa. E eles estão lá, e eu acho que as pessoas olhando para os líderes lá, abismados, rapaz, eu acho que eles estão começando a acreditar que ele é o Messias mesmo, viu? Mas a própria população de Jerusalém começa a trazer alguns questionamentos. Para eles não é tão simples assim. Porque eles falam: mas nós sabemos de onde este homem vem. Ele é de Nazaré, nós sabemos disso. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Não é que eles não acreditassem que o Messias viesse em corpo, não é isso. Mas eles acreditavam que quando o Messias viesse, ele ia vir de uma só vez, já para operar a redenção do povo, a salvação e punir os ímpios. Ia ser de uma vez. Então, na perspectiva deles, eles estão dizendo isso: olha, a gente sabe como é que ele vai vir. A gente sabe como é que as coisas vão acontecer, mas esse aí vem lá de Nazaré e tudo. Eles começam a desacreditar. E aí, no verso 28, enquanto Jesus ensinava no templo, ele altera a voz, ele aumenta o tom da sua voz, e ele começa a falar. Nós não sabemos se ele ouviu essa fala dessas pessoas, ou se por sua presciência ele ouviu e entendeu que eles estavam falando sobre isso. Mas ele dá uma resposta, e a resposta de Jesus, a partir aí da parte B do verso 28, é a seguinte: vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vocês não conhecem. Eu o conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. Que palavra dura, viu, para judeus de Jerusalém. Ele está dizendo: olha, sabe por que vocês desconfiam sobre a minha origem e se de fato eu sou o Messias? Porque vocês não conhecem a Deus.
Por não conhecerem a Deus, vocês infelizmente não conhecem que eu venho dele, as minhas origens são legítimas, e por isso essa conclusão de vocês. É que vocês não conhecem. Jesus já acusou eles anteriormente de não cumprir a lei, acusa agora deles não conhecerem a Deus. Ao que a reação deles, no verso 30, é uma reação enérgica, mas é uma reação mal elaborada ainda, certo? Não tem muita formalidade. Eles tentam pegar Jesus, aquela raiva, né? Eles ficaram com raiva da ofensa dele, e eles juntam, vamos pegar esse cabo. Aí, quando vão para pegar ele, para prendê-lo, diz o texto no verso 30 que ninguém conseguiu pôr as mãos nele, porque a sua hora ainda não havia chegado. Agora nós não temos a informação de como Jesus escapou deles ali. Jesus poderia ter escapado da forma como ele quisesse, mas nós não temos a informação de como isso aconteceu. Mas essa é uma das reações, certo? Das pessoas de Jerusalém. Essa é uma das reações. Porque tiveram outros, no verso 31, que creram nele e diziam: quando Cristo vier, será que ele vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? E aqui novamente volta para aquela mesma crise de opiniões e identidades sobre Jesus que nós vimos na mensagem passada. Ele é bom? Não, ele não é, porque ele engana. Aí uns, não, vamos pegar ele. Aí outros, não. Mas será que quando vier o Cristo, como a gente sabe, vai ser diferente disso? Agora nós começamos a entrar e chegamos no último tópico, no momento mais tenso, certo? Da narrativa, as coisas começam a ficar mais sérias aqui. Porque no versículo 32 aparece os fariseus, que fazem parte dos judeus, que são os líderes religiosos da Judéia. Mas agora é específico, os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito de Jesus. E que coisas são essas? Eles não prendem porque eu acho que eles estão começando a acreditar que ele é o Cristo. Ou então, rapaz, será se vai ter uma forma diferente dessa quando Cristo vier? Então as coisas estão começando a se alinhar com a identidade de Jesus como Messias. E agora eles ouvem isso, já queriam matar ele. Na nossa versão não fica muito claro, mas a ideia aqui do verso 32 é que há uma expedição de uma ordem judicial para prender Jesus. Certo? Então aqui é o primeiro momento, é o primeiro processo que Jesus tem que responder, certo? É esse aqui. Então eles determinam lá, diz o texto que eles foram lá, os principais sacerdotes, e enviaram guardas para prender Jesus. Agora pronto, em Jerusalém, Jesus já era um procurado, certo? Já poderia estampar o rosto de Jesus lá nas ruas de Jerusalém. Ele era um procurado. Nós vamos perceber posteriormente, na próxima semana, que a busca foi fracassada. Porque a partir do verso 45, os guardas voltam à presença dos principais sacerdotes e fariseus e eles perguntam: por que você não trouxe ele? Ou vocês não trouxeram ele? Então a gente percebe que a busca não deu certo, ok? Mas depois que eles fazem isso, no verso 33 e 34, nós temos o Senhor Jesus dando uma resposta à decisão deles. E aqui nós temos a primeira ironia estabelecida por João. A segunda está dos versos 35 a 36, certo? São duas ironias. A primeira é que Jesus diz assim: ainda por um pouco de tempo estou com vocês, e depois irei para junto daquele que me enviou. Aqui nós estamos falando sobre o destino de Jesus após sua morte e ressurreição, certo? Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Essa fala de Jesus, para eles, parece muito mais algo geográfico, né? Rapaz, para onde é que ele vai? Eles até questionam isso. Aqui no verso 35, eles dizem: para onde é que a gente não pode achar ele? Será que ele pretende ir para a diáspora entre os gregos, a fim de ensinar os gregos? E aqui,
No texto que originalmente foi escrito, tá mais preciso dizendo o nosso povo entre os gregos. Certo? O nosso povo entre os gregos seriam os judeus que viviam na diáspora, na Grécia, nos arredores ali, não em Jerusalém. Será que você está dizendo que vai para lá, para o nosso povo, para ensinar eles, e por isso a gente não vai chegar lá? O que significa isso que ele está dizendo? Jesus, ironicamente, segundo João, não está falando simplesmente de questão geográfica, mas está falando de condição espiritual que impede eles de chegarem a Jesus. Está dizendo, olha, vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Eles não encontraram mesmo Jesus até que ele se entregasse praticamente. Mas o que ele está dizendo é que mesmo eles sendo judeus, fariseus, líderes religiosos, tudo o que era possível dizer sobre eles, eles não poderiam ir até Deus. Não poderiam. Essa é a primeira ironia. Eles não poderiam de fato. E a segunda ironia, irmãos, e eu acho isso aqui muito interessante. Você deve lembrar para quem João escreveu imediatamente esse evangelho. Para os judeus da diáspora e prosélitos ao judaísmo de fora de Jerusalém. A gente falou sobre isso. Então ele escreve, João está em Éfeso escrevendo esse livro. Ele escreve para aqueles que eram judeus, mas que viviam fora de Jerusalém, e para aqueles que não eram judeus de nascimento, mas eram novos discípulos do judaísmo, que viviam fora de Jerusalém. Perceba bem, quando João escreve isso, escreve para esse público e eles estão lendo na íntegra isso aqui, certo? Por volta ali dos anos 90, certo? Depois de Cristo. E ele está relatando a fala das pessoas na época de Jesus. E eles estão dizendo, será se ele irá para os gregos na diáspora, para o nosso povo, para ensinar a eles? E são exatamente as pessoas que receberam esse livro imediatamente. E é como se João estivesse dizendo assim, eles profetizaram sem querer, porque chegou a vocês que estão lendo essa carta agora. A salvação do Messias chegou para vocês. Agora cabe vocês abraçarem como de fato deve ser. E essa é a segunda e grande ironia. E o que fecha aqui o nosso texto estudado. O que é que nós podemos aprender a partir daquilo que nós lemos e estudamos essa noite? Tem muitas verdades, mas eu queria destacar apenas 4. A primeira, irmãos, é que quando nós olhamos para o ensino de Jesus e percebemos a sua ênfase na autoridade divina, em um mundo em que nós estamos vivendo com verdades, entre aspas, tão relativas, nós temos um livro, nós temos ensinos que de fato podemos confiar. Porque esses ensinos vêm de Deus. Foram dados por Deus e nós podemos ter certeza. Nós estudamos no Instituto Bíblico durante esses últimos dias sobre a cadeira de apologética e em algumas das aulas nós mencionamos que através dos sentidos nós podemos captar informações, certo? Nós podemos entender coisas do mundo, mas os nossos sentidos são falhos. E as informações que são dispostas para nós, se são meramente, simplesmente veiculadas pelos homens, pelas mulheres, como seres imperfeitos, pecaminosos, também são passíveis de erro. Então, qual seria a nossa solução? Nós temos sentidos que são falhos, nós temos informações que são falhas. Qual seria o nosso destino? Onde era que nós iríamos parar se dependêssemos apenas disso? Se o racionalismo tivesse vencido a batalha e ele fosse de fato verdadeiro, o que era que iria sobrar para a gente? Mas nós falamos naquelas aulas e pontuamos aqui que nós podemos sim ter certeza das coisas, caminhar de forma altiva, alegre e confiante, porque o que nós temos diante de nós, mesmo com os nossos sentidos falhos,
são informações verdadeiras, bem estabelecidas e que não mudam, porque vêm de Deus. Nós temos certeza. E por isso, por proceder diretamente de Deus, não sendo doutrinas meramente humanas, pode nos conduzir à verdadeira vontade de Deus para as nossas vidas. Nós temos essa certeza. Confie, meu irmão. Se a Bíblia diz qualquer coisa sobre a sua vida, o que você precisa mudar, o que você precisa aprender, confie, acredite, não desconfie, não coloque ali em segundo plano, vá de corpo e alma sobre essa verdade, porque ela vem de Deus e é suficiente para a nossa vida. Mas além disso, em segundo lugar, nós vimos aqui uma clara exortação do Senhor Jesus contra a hipocrisia e o legalismo, não é? Nós vimos aqui o Senhor Jesus falando com aqueles que diziam, olha, não pode quebrar o sábado, mas quebrava o sábado com outra lei que deveria ser feita para não quebrar a lei. Era uma coisa tão estranha que, assim, soa como cômico, né, para nós. Mas o hipócrita e o legalista agem assim mesmo. Parece que não tem lógica a forma como eles agem. Eles mandam fazer coisas que eles não fazem e mandam que outros não façam aquilo que eles fazem. Colocam fardos enormes sobre as costas das pessoas e eles mesmos não conseguem carregar nem um terço daquilo. Ensinam coisas, mas agem diferente. E é por isso que uma palavra como essa deve fazer com que nós tenhamos muito cuidado com a hipocrisia e o legalismo. Muito cuidado. Nós devemos alinhar as nossas convicções com as nossas práticas diárias. É isso que nós devemos fazer. Aquilo que você acredita sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, você precisa colocar em prática na sua vida. Eu preciso colocar em prática na minha vida. Aquilo que está na palavra de Deus deve ser seguido, o que não está precisa ser colocado sobre a mesa e ser discutido, porque se não está na Bíblia, são doutrinas dos homens. E nós estamos aqui para obedecer à palavra de Deus e seguir o que a palavra de Deus diz. É por isso que nós devemos redobrar a atenção e vigiar para que a fé que nós professamos seja coerente com a maneira como nós vivemos, evitando contradições espirituais, que é a coisa mais horrível da fé. São pessoas hipócritas, pessoas que são contraditórias no seu ensino, pessoas que são mentirosas, seja com as suas palavras ou seja com a sua vida. Esse é o mal do cristianismo. Porque o que é que as pessoas dizem fora? Ah, eu não vou para tal igreja porque fulano é de lá, mas a vida dele é assim, assado, tá? Não, eu não vou para lá não porque todo pastor é ladrão, Não, eu não vou para lá não porque aquela igreja só pensa nisso, só pensa naquilo. Ah, não vou para aquela igreja não porque aquela igreja é elitista, só tem pessoas ricas. O que é isso? Senão má interpretação do que é central na fé cristã. E por que isso tem acontecido? É exatamente por causa dos hipócritas e legalistas, que estão acabando com a fé cristã genuína, tradicional e histórica, que de fato ensina o verdadeiro evangelho e que faz com que pessoas conheçam a Deus. Esse é o mal do cristianismo, infelizmente, e nós temos que lidar com ele e lutar duplamente para não nos associarmos e vivermos como eles. Agora, em terceiro lugar, nós vimos aqui que as pessoas estavam em dúvida se Jesus era o Cristo ou não, né? Se seria o Messias ou não. Ainda hoje existem pessoas assim, principalmente em Israel. Mas uma palavra como essa deve nos fazer lembrar sempre, todos os dias, que nós podemos depositar toda a nossa esperança em Jesus de Nazaré. Ele é o Messias prometido. A gente não precisa esperar mais outro. Ele já veio e virá uma outra vez e essa é a nossa esperança. É aí onde nós depositamos todo o nosso coração e vida. É nesse Jesus de Nazaré. Porque ele é o Messias prometido, plenamente digno de fé e capaz de salvar.
É por meio dele que as pessoas são salvas, é por meio dele que as pessoas têm as suas vidas transformadas, é por meio dele que as pessoas entregam até a sua vida. É por Jesus de Nazaré. Então, mesmo que esses não tenham chegado a essa conclusão, pela graça de Deus, muitos aqui já chegaram. E se você não chegou ainda, você pode fazer isso. Se Jesus de Nazaré não é o seu Senhor, não é o seu Salvador, você pode fazer isso hoje e depositar a sua vida em suas mãos. Mas eu finalizo olhando para o final do nosso trecho aqui. Porque Jesus disse que para onde ele iria, aqueles homens não poderiam encontrá-lo, porque ele iria para o Pai. Não é? E depois que ele ressuscita, ele está com o Pai, está sentado à direita do Pai, exaltado à sua destra. Mas ele não está inerte lá, viu? Jesus não está lá apenas sentado em um trono e agindo como um deísmo, né? Já deu a corda no relógio, deixa o relógio transformar agora, caminhar, andar. Ele trabalha em meio à sua criação, em meio ao seu povo. E nós temos muitas passagens que ensinam, por exemplo, que Jesus está lá intercedendo por nós. Ele está lá nos protegendo. Lembra do apóstolo Pedro, com a sua imponência lá, dizendo que nada poderia afastar ele do Senhor, para onde ele fosse, ele iria. Jesus disse: olha, Satanás pediu para peneirar você como um trigo, mas eu já orei por você para que isso não aconteça. Irmãos, quantas vezes a nossa vida não está sob o olhar, sob a ameaça e a pontaria das hostes malignas que existem nas regiões celestiais? Quantas pessoas não estão desviadas dos caminhos do Senhor, ou até estão na igreja, mas com a vida totalmente contrária à fé cristã, pessoas mentirosas, pessoas que ficam fazendo o corpo mole no trabalho, ficam burlando fiscalização, ficam fazendo tanta coisa errada aí fora, não tem vida com Deus, não lê a Escritura, não ora, não está nem aí para a igreja, para ninguém, mas por causa da religiosidade brasileira tem que participar de alguma coisa, então eu escolhi aqui mesmo. Cuidado, porque Satanás e seus demônios certamente procuram matar você e qualquer pessoa que vive assim a todo tempo. E só não conseguiu ainda porque Deus é tão gracioso que tem protegido, intercedido, não deixado. E quantas vezes isso não tem acontecido com a nossa vida? Quantas proteções no trânsito, quantas proteções em situações onde poderíamos ser assaltados e um latrocínio acontecer, a gente morrer, tanta coisa, mas Jesus está lá intercedendo por nós. Quando a gente está passando por alguma peleja, a gente pede, né? Irmão, ore por mim, não é? Lembremos, Jesus ora por nós. Ele intercede por nós. Ele está lá nos sustentando. Ele está lá nos fortalecendo nas provações. Está lá nos concedendo dons espirituais. Está lá nos guiando como cabeça da igreja. Está lá nos santificando como seu povo. E como diz em João 14, que nós ainda vamos estudar, está preparando um lugar eterno para os seus. Irmãos, essa é a nossa fé. É nisso que nós acreditamos. E espero que seja isso, que o nosso coração se enche de alegria em acreditar, em proclamar e em viver. Jesus é o Messias, o seu ensino é divino, e o seu destino é certo, e de lá ele nos abençoa e nos aguarda para o dia final, quando poderemos estar com ele para sempre. E que somente ele seja glorificado em meio a tudo isso. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo nosso tempo de exposição da palavra. Obrigado, Senhor, por falar ao nosso coração. Obrigado, Senhor, por verdades tão preciosas. Obrigado por encher o nosso coração de alegria e esperança.
Obrigado por nos dar a orientação necessária para vivermos nesse mundo e podermos conduzir a nossa própria vida. Obrigado, Senhor. Nós te bendizemos porque sabemos que, embora as nossas vidas sejam marcadas por tantas limitações, lutas, tribulações, nós temos certeza que estamos no caminho certo, seguindo a pessoa certa, e o nosso destino é certo, é pleno, é alegre, é perfeito, é eterno. Obrigado, Senhor, que essa palavra de hoje possa nos dar tudo aquilo que precisamos nesse momento para vivermos uma fé autêntica, legítima e que agrada ao Senhor. Para aqueles que estão aqui e ainda não são crentes no Senhor Jesus, que a Tua palavra também entre profundamente nos corações delas e que as duras verdades que foram ditas sobre aqueles líderes religiosos, as pessoas que não criam em Jesus, possam ser como alerta para essas pessoas, para pararem de desobedecer a Deus, de não o conhecer e de ter um destino totalmente aquém daquele esperado em Jesus. Converta corações, Senhor, transforme vidas. E obrigado por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.